Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 24 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Jesus desceu nessa terra para nos elevar ao céu, para levar cada homem para o céu, torná-lo capaz de amizade com Deus. Jesus fez isso com infinita paciência, como um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, que com paciência infinita conduz o rebanho, às vezes rebelde, às vezes cego e ingrato, conduz essas ovelhas para a vida nova. Assim é a função do sacerdote, ministro do sagrado, ministro das coisas de Deus, capaz de elevar os homens, capaz de dar sentido a tudo o que fazem e tornar sagrado todo gesto, todo trabalho, toda vivência. Assim é também todo fiel que de alguma forma participa do sacerdócio de Cristo, em virtude do seu batismo, e tem o chamado a conduzir o pequeno rebanho a ele confiado, com sabedoria, prudência, clarividência, se entregando totalmente no seu pastoreio. Do livro do profeta Jeremias. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor. Pois eu sou vosso Deus. Vou tomar-vos um de cada cidade e dois de uma família, e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Quando vos tiverdes multiplicado e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém. Não se lembrarão dela, não a procurarão nem fabricarão uma outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém trono do Senhor. Em torno dela se reunirão, em nome do Senhor, todos os povos. Eles não se deixarão mais levar pelas inclinações de um coração mau. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Esta frase se tornou o título de uma importante exortação apostólica, uma importante carta apostólica que São João Paulo II escreveu, Pastores dabo vobis. Assim João Paulo II começa a sua carta, no número 1. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Com estas palavras do profeta Jeremias, Deus promete ao seu povo que jamais o deixará privado de pastores, que o reúnam e o guiem. Eu estabelecerei para elas, as minhas ovelhas, pastores que as apacentarão, de sorte que não mais deverão temer ou amedrontar-se. A Igreja, povo de Deus, experimenta continuamente a realização deste anúncio profético e na alegria continua a dar graças ao Senhor. Ela sabe que o próprio Jesus é o cumprimento vivo, supremo e definitivo da promessa de Deus. Eu sou o bom pastor. Ele, o grande pastor das ovelhas, confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o ministério de apacentar o rebanho de Deus. Jesus é o exemplo, o modelo para todos os pastores. Nessa carta de São João Paulo II, aparece um conceito novo e importante. Assim o Papa diz: a entrega de Cristo à sua Igreja, fruto do seu amor, tem aquela dedicação original que é própria do esposo no seu relacionamento com a esposa, como por mais de uma vez sugerem os textos sagrados. Jesus é o verdadeiro esposo que oferece a salvação à Igreja,
Ele que é a cabeça da Igreja e Salvador do seu corpo. Jesus amou a Igreja e se entregou a si mesmo por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a por meio do banho da água acompanhado da palavra, de modo a fazer aparecer diante de si a Igreja resplandecente, sem mancha nem ruga ou qualquer coisa de semelhante, mas santa e imaculada. A Igreja é efetivamente o corpo no qual está presente e operante Jesus Cristo cabeça, mas é também a esposa, que surge como nova Eva do lado aberto do Redentor sobre a cruz. Por isso mesmo, Cristo está diante da Igreja, alimentando-a e cuidando dela, com o dom de sua vida. O sacerdote é chamado a ser imagem viva de Jesus Cristo, esposo da Igreja. Certamente ele permanece sempre parte da comunidade como fiel, juntamente com todos os outros irmãos e irmãs convocados pelo Espírito, mas por força da sua incorporação a Cristo cabeça e pastor, encontra-se na referida posição de esposo perante a comunidade. A sua vida deve iluminar-se e orientar-se também por este relacionamento esponsal que lhe exige ser testemunha do amor nupcial de Cristo, ser, por conseguinte, capaz de amar as pessoas com um coração novo, grande e puro, com autêntico esquecimento de si mesmo, com dedicação plena, contínua e fiel, juntamente com uma espécie de ciúme divino, com uma ternura que se reveste das características do afeto materno, capaz de assumir as dores de parto, até que Cristo seja formado nos fiéis. Irmãos, isso que é vocação específica do sacerdote ordenado é também o caminho e o norte para todos os que são chamados a serem pastores do rebanho de Deus, mesmo os não ordenados. Diz Santo Agostinho, comentando Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Isto não se refere somente a bispos e presbíteros, que agora são chamados propriamente sacerdotes na Igreja. Mas, assim como chamamos todos os fiéis de cristãos por causa da unção mística, assim também chamamos todos de sacerdotes, porque são membros do único sacerdote, Cristo. E de maneira mais clara, Santo Agostinho escreve: Cristo é o único sacerdote. Todos os batizados participam do seu sacerdócio, porque são membros do seu corpo. Portanto, tudo que nessa manhã estamos meditando, de certa forma, vale para todos os que se disponibilizam a servir o rebanho como pastores servos do grande e bom pastor que é Jesus. Diz São Leão Magno: todos os que renasceram em Cristo, o sinal da cruz os torna reis, e a unção do Espírito Santo os consagra sacerdotes. Continuou o Papa: o princípio interior, a virtude que orienta e anima a vida espiritual do presbítero, enquanto configurado a Cristo cabeça e pastor, é a caridade pastoral, participação da própria caridade pastoral de Cristo Jesus, dom gratuito do Espírito Santo e ao mesmo tempo tarefa e apelo a uma resposta livre e responsável do sacerdote. O conteúdo essencial da caridade pastoral é o dom de si, o total dom de si mesmo à Igreja, à imagem e com o sentido de partilha do dom de Cristo. A caridade pastoral é aquela virtude pela qual nós imitamos Cristo na entrega de si mesmo e no seu serviço. Não é apenas aquilo que fazemos, mas o dom de nós mesmos, que manifesta o amor de Cristo pelo seu rebanho.
A caridade pastoral determina o nosso modo de pensar e de agir, o modo de nos relacionarmos com as pessoas, e não deixa de ser particularmente exigente para nós. O dom de si mesmo, raiz e síntese da caridade pastoral, tem como destinatária a Igreja. Assim foi com Cristo, que amou a sua Igreja e se entregou por ela, assim deve ser o presbítero. E nós podemos acrescentar aqui, assim deve ser para cada pastor, cada pai e mãe de família, cada pessoa que tem uma responsabilidade. Diz o Papa, o dom de si mesmo não tem fronteiras, porque é marcado pelo mesmo dinamismo apostólico e missionário de Cristo Bom Pastor, que disse: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também as devo conduzir. Escutarão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, essas palavras servem para todos os fiéis que de alguma forma participam do sacerdócio de Cristo. Assim diz São João Paulo II, no número 13 dessa importante carta, Pastores Dabo Vobis. Jesus é o bom pastor pré-anunciado, aquele que conhece as suas ovelhas uma a uma, que dá a sua vida por elas e que a todos quer reunir num só rebanho sob um único pastor. É o pastor que veio não para ser servido, mas para servir, que na ação pascal do lava-pés deixa aos seus o modelo de serviço que deverão realizar uns aos outros, e que livremente se oferece como cordeiro inocente, imolado para a nossa redenção. Com o único e definitivo sacrifício da cruz, Jesus comunica a todos os seus discípulos a dignidade e a missão de sacerdotes da nova e eterna aliança. A todos os discípulos, sacerdotes da nova e eterna aliança. Cumpre-se assim a promessa que Deus fizera a Israel: sereis para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Escreve São Pedro: é todo o povo da nova aliança a ser constituído como um edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Os batizados são as pedras vivas que constroem o edifício espiritual, unindo-se a Cristo, pedra viva, escolhida e preciosa diante de Deus. O novo povo sacerdotal, que é a Igreja, não só tem em Cristo a sua própria e autêntica imagem, mas dele recebe também uma participação real, viva, ontológica do seu eterno e único sacerdócio, ao qual o mesmo povo se deve conformar em toda a sua vida. Portanto, irmãos, tudo o que falamos vale para cada batizado, mesmo sendo um dever fundamental do presbítero. Diz o número 16 dessa carta: o ministério do presbítero existe em favor da Igreja. É para a promoção do exercício do sacerdócio comum de todo o povo de Deus. Ou seja, o presbítero é modelo e mestre dessa entrega total para o reino, à qual todos, de alguma forma, são chamados. Cada um de nós hoje se pergunte como pode pastorear segundo esses princípios, se entregando totalmente, sem reservas para conduzir o pequeno rebanho que lhe é confiado. Nesse espírito, vamos ler novamente o rico trecho que a liturgia hoje nos oferece. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor. Pois eu sou vosso Deus. Vou tomar-vos um de cada cidade e 2 de uma família,
e vos reconduzirei a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com clarividência e sabedoria. Quando vos tiverdes multiplicado e crescerdes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor. Ela não virá à memória de ninguém. Não se lembrarão dela, não a procurarão nem fabricarão uma outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém trono do Senhor. Em torno dela se reunirão, em nome do Senhor, todos os povos. Eles não se deixarão mais levar pelas inclinações de um coração mau. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos agora parar mais um pouco para pensar em um propósito que nos guie nesse dia e que pode ser cuidar de um irmão mais novo de caminhada que Deus colocou no nosso caminho. Ficar um pouco com ele, animá-lo, encorajá-lo no caminho, conversar com ele e fazer sentir nosso carinho e nossa amizade. Vamos agora refletir mais um pouco sobre como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos.
o pastor dá a vida por suas ovelhas. Paz e alegria a todos. E as ama com amor de mãe, gerando-as para a vida do céu. Paz e alegria a todos. E no final deste diário queremos lembrar para todos que domingo acontecerá a missa dos votos do Hélio às 18 horas na sua paróquia de origem, Santa Edviges, na região sul. Vocês podem chegar lá através da localização que enviamos em anexo deste diário. Será um momento muito bonito. Todos aqueles que puderem se unam a ele neste momento de graça. Iremos lembrar isso também amanhã e domingo, mas desde já vamos reservar este tempo especial para estar com ele. Paz e alegria a todos. Olha o meu povo eleito, esquecido, sofrendo pela falta de amor. Vem nele contemplar no seu olhar a minha dor. Reconhece esse mistério. O pobre é mais que a minha imagem. Ali sou Eu estou aqui e você onde está? Eles são o meu sacrário. Vem me visitar. Eu estou aqui e você aonde vai? Não deves procurar mais. O pobre é o meu lar. Não desvie o seu caminho. Sou eu na cruz, sozinho na rua, escravo de um mundo sem Deus. Esse pobre sou eu, eis a menina